Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Hoje a lua é nova, muitas energias estão vindo dos céus. Então nós vamos nos concentrarmos para essas energias. Vamos ver quantas emoções nós sentiremos nessa lua. Ela vai escurecer amanhã, o céu vai escurecer, você já está sentindo no corpo. A primeira a ser tocada seremos nós, a divina feminina. O eclipse não vem para ser suave, vem para puxar o que está escondido dentro de nós. Feridas que nós achávamos curadas, medos que achávamos adormecidos, sentimentos que voltam com força. Não é castigo, é preparação. O universo está limpando o nosso campo, porque nós somos a âncora dessa jornada. E se você cair no medo, o campo inteiro vacilará, mas se você permanecer firme, nada poderá abalar a verdade que é nossa. O masculino sentirá mais tarde, mas amanhã somos nós, femininos, nós carregamos o peso do céu, e o que nós fizermos com isso mudará tudo. Mas porque o eclipse toca a feminina primeiro? A divina feminina sempre foi o vaso, é através dela que as energias chegam primeiro, é nela que os movimentos cósmicos encontram espaço para se ancorarem. O masculino vive mais na mente, na lógica, nas tentativas de resistir. Ele foge, ele distrai, ele se ocupa para não sentir. Mas a feminina não consegue se esconder e nem deveria. O nosso desenho espiritual é o da receptividade. Nós não forçamos a energia, nós recebemos a energia. E porque nós recebemos, nós sentimos primeiro. É por isso que o eclipse não começa no masculino, começa no feminino. Quando a sombra atravessa a lua, atravessa também o nosso campo. É como se o universo empurrasse para fora de nós tudo que ainda pesa, tudo que ainda bloqueia, tudo que não pode seguir adiante. Isso dói. Antigos medos se levantam, emoções que estavam adormecidas vêm à tona, aquelas feridas que nós acreditávamos ser encerradas, de repente voltam a doer. Mas entenda, isso não é fracasso, é liberação. O masculino, com as suas barreiras, demora mais para sentir, ele tenta resistir. Você não tem essa proteção. O que para ele é adiamento, para nós é intensidade. O eclipse invade o nosso corpo, nossas emoções, nossos sonhos. Nós percebemos antes de qualquer um a insônia repentina, o peso no peito, os arrepios sem explicação, a tristeza ou o choro que vem sem motivo aparente. Nada disso é acaso, é o céu movendo dentro de nós. E há uma razão para ser assim. O campo da união se ancora no feminino. Nós somos a raiz dessa jornada. Quando nós nos mantemos firmes, o campo inteiro se fortalece. Quando você desmorona, a estabilidade chega até ele. Por isso, o universo testa primeiro a feminina, porque da nossa resposta que depende o equilíbrio do campo. O eclipse vem como uma prova. Você vai cair no medo ou vai se tornar a âncora. Isso não significa que nós precisamos ser perfeitas, sem sentir dor. Significa apenas que nós precisamos escolher a verdade na dor. Significa sentir a onda passando, mas não se identificar com ela. É como o mar. A onda vem, sacode, mas você sabe que não é a onda. Nós somos o oceano. O eclipse toca a feminina primeiro, porque ela é a guardiã da estabilidade. O masculino vai primeiro, vai resistir, vai ser puxado. Mas se você estiver ancorada, ele encontra em você a vibração que o chama de volta. Ele não entende com a mente, mas a alma dele reconhece. Então não veja essa intensidade que está vindo como castigo. Veja como sinal de confiança. O universo escolheu a nós para sentir primeiro. Então, se vocês pensam que nós somos femininos e temos que sofrer, não. Nós somos privilegiadas, que nós somos capazes de sustentar. Nós sentimos mais porque somos mais fortes. Nós recebemos primeiro que fomos escolhidas como raiz. E quando a sombra passar pela lua, lembre-se, nada está vindo para nos destruir. Está vindo para nos alinhar. Nós não estamos sozinhas, não estamos quebradas, não estamos regredindo. Estamos sendo purificadas. Por isso, quando amanhã a noite cair e o céu mudar, saiba, não é um peso, é uma iniciação.
O eclipse toca a feminina primeiro, porque é nela que tudo começa. Quando o eclipse se aproxima, a primeira coisa que a divina feminina sente são as ondas emocionais. E elas não chegam suaves, elas vêm como marés que batem forte, mudam de direção sem aviso e nos levam a lugares internos que talvez a gente tinha deixado para trás. Podemos acordar em paz e de repente, sem nenhum motivo aparente, sentir uma tristeza profunda. Poder estar vivendo um dia normalmente e ser invadido por uma saudade intensa, quase insuportável, como se algo dentro de nós estivesse incompleto. E minutos depois, essa saudade pode dar lugar a uma alegria, ou uma irritação, ou uma raiva, como se todo o peso da jornada caísse sobre nossos ombros. Essas ondas não são aleatórias, elas são reflexo do que o eclipse está fazendo no nosso campo. Está mexendo nas camadas mais escondidas, tirando o pó das prateleiras internas, sacudindo as memórias que guardamos em silêncio, não para machucar, mas para purificar. A primeira onda é do anseio, aquela saudade que não dá para explicar. É o coração chamando pelo masculino, não no nível humano, mas no nível da alma. É como se o eclipse acendesse de novo o fogo que já estava em brasa dentro de nós, lembrando que o laço entre nós não pode ser apagado. A saudade é real, é sagrada, e muitas vezes é a própria alma dele tocando em mim. Depois vem a onda do luto. É quando lembranças antigas voltam, silêncios que doeram, promessas quebradas, noites que você sentiu que carregava sozinho um peso que deveria ser dos dois. Você pode chorar sem entender de onde vem tanta dor, mas cada lágrima é uma limpeza. O eclipse usa as lágrimas como um rio, levando embora as memórias que não servem mais para a nova etapa da jornada. Logo em seguida pode surgir a onda da raiva. É aquele momento em que você pensa: por que isso é tão difícil? Por que ele não enxerga? Porque eu tive que suportar tanto sozinha? Essa raiva não é erro, é fogo, é o eclipse lembrando que amor não é submissão, que não estamos aqui para carregar a dor do outro sozinha. Essa chama é a nossa força tomando forma, queimando tudo que aquilo que ainda tenta nos mantermos pequeno. Por fim, depois de todas as marés, vem uma paz estranha. Ela não dura muito, mas é real. É como o silêncio depois de uma tempestade. O coração parece mais leve, a respiração fica mais profunda, a mente mais clara. Essa paz é a prova de que as ondas não vieram para nos afogar, mas para nos limpar. O que torna essas ondas ainda mais intensas é que muitas vezes não estamos sentindo apenas as próprias emoções. Durante o eclipse, o campo da união se amplifica. Isso significa que o masculino não consegue lidar no corpo dele, nós podemos sentir no nosso. A saudade dele pode bater em você como se fosse nossa. O medo dele pode apertar o nosso peito, a confusão dele pode se misturar com os nossos pensamentos. Aqui está a verdade. Nós sentimos tanto porque nós somos o canal, nós somos a primeira a ser tocada, que é forte o bastante para transformar as ondas em luz. Então, quando a maré vier e ela virá, não lute contra ela, não se culpe por sentir demais, não se critique por assinar. Essas ondas são partes da limpeza, elas são o jeito que a eclipse encontrou para esvaziar nós de tudo que não pode seguir adiante. Sim, vai ser intenso. Sim, pode parecer que nós estamos voltando para trás. Não se engane, cada onda que passa deixa mais livre, mais leve, mais preparada. O eclipse não veio para nos afogar, ele veio para nos ensinar a respirar dentro da água. E quando as ondas terminarem, nós descobriremos que estamos mais fortes do que nunca. O eclipse não se contenta em mexer apenas na superfície. Ele vai fundo, nas gavetas mais escondidas da alma, nos lugares que nós jurávamos já ter fechado para sempre. É por isso que nesses dias, a divina feminina pode sentir dores antigas voltando. Lembranças que pareciam enterradas aparecem. Medos que já não faziam parte da rotina se levantam, como se nunca tivessem ido embora. Mas aqui está a verdade. Nada disso volta para aprisionar de novo. Essas feridas ressurgem porque o universo decidiu que é hora de liberá-los de vez. Você pode perceber de forma sutil
ou intensa. Às vezes é um sonho que pessoas do passado aparecem, revivendo situações que marcaram. Às vezes é uma memória repentina, como se o portal fosse aberto dentro da mente. Outras vezes parece que tudo está se transformando numa nova vida, numa nova natureza. Tudo está sendo mudado no universo. E essas manifestações têm em comum é simples. A energia antiga pedindo para ser liberada. O eclipse funciona como um espelho que não conseguimos evitar. Ele mora as partes que nós preferia não mais lembrar. Mostra a menina dentro de nós que um dia se sentiu rejeitada. Mostra a mulher que carregou sozinha quando queria apoio. Mostra a dor de ter amado e não ter sido correspondida. Mostra o silêncio que tantas vezes nos fez sentir invisível. E nós podemos nos perguntar, por que de novo? Eu já não curei isso. A resposta é sim, você já curou muitas camadas, mas algumas dores são profundas demais para saírem de uma só vez. Elas se soltam em etapas, o eclipse vem para arrancar as últimas raízes. O corpo também sente isso. Você pode ter dor de cabeça, insônia, palpitações, náuseas, peso nos ombros. Não é apenas físico, é a memória energética se despedindo. O corpo guarda registro de traumas, rejeições e feridas emocionais. E quando eles começam a se soltar, o corpo responde. O masculino tem feridas, a de não ser suficiente, a de fracassar, a de não conseguir sustentar. Mas a feminina carrega outras, mais ligadas ao abandono, à espera, a sensação de que o amor sempre exige dela mais do que oferece em troca. O eclipse cutuca justamente nesses pontos, porque não dá para seguir em frente, levando as marcas como definições de quem nós somos. A verdade é que nós não somos a rejeição que sofremos, nós não somos a ausência que suportamos, nós não somos a dor que carregamos sozinha. Tudo isso foi apenas experiência, aprendizado, mas não é identidade. E o eclipse vem para arrancar essa falsa identidade de nós. Por isso dói que quando algo ficou grudado em nós por tanto tempo começa a se soltar, a primeira sensação é a dor do rompimento, mas logo depois vem a leveza. O que você precisa lembrar é simples: se a ferida voltou, é porque ela está saindo. Ela não voltou para ficar, ela voltou para partir. Então não lute contra ela, não se culpe por sentir, não se julgue por chorar. Receba, respire, deixe ir. Muitas dessas liberações acontecem também no plano dos sonhos. Você pode conversar com alguém que não vê há anos, pode reviver cenas que nunca aconteceram literalmente, mas que representam a energia que estava presa. Pode até sentir no corpo a emoção daquilo. E quando acorda, parece estranho, pesado, confuso. Mas é só o sinal de que a alma está limpando enquanto descansamos. O eclipse não reabre ferida para machucar, mas para libertar. Ele ilumina lugares onde se sente pequena, esquecida ou rejeitada, para que nós nunca carregamos mais como verdade. E quando a sombra passar, você perceberá que não perdeu nada, pelo contrário, você ganhou espaço. Espaço para respirar, para sentir, para viver sem tanto peso. Cada ferida liberada é um pedaço da nossa alma voltando para casa. O eclipse traz de volta a dor só para mostrar: olha, você não precisa mais dessa dor, pode soltar a dor. E quando você soltar a dor, vai entender que foi a maior cura. Quando o eclipse toca o coração da feminina, ele não mexe apenas nas emoções, ele ativa o que sempre foi a maior batalha, a escolha entre o medo e a verdade. O medo chega de muitas formas, às vezes aquele pensamento que sussurra baixinho: e se nada mudar? E se ele nunca voltar? E se eu estiver sozinha para sempre? Outras vezes é um peso no corpo, uma ansiedade que aperta o peito, uma sensação que algo ruim vai acontecer. O medo também pode vir em comparações. Quando você olha para fora, começa a acreditar que alguém está ocupando um lugar que é seu.
que de alguma forma você foi esquecida. E o eclipse amplifica essas vozes. Ele faz com que estava adormecido se torne mais alto, mais presente. Porque ele não está apenas iluminando a sua força, ele também está revelando aonde o medo ainda vive em nós. O grande perigo é colapsar dentro desse medo. É acreditar que o que ele diz é a realidade. É viver a sombra como se fosse verdade. Porque quando nós nos entregamos a isso, toda a energia desce, o campo enfraquece. E se você é a âncora da jornada, esse colapso não afeta apenas a nós, reverbera na conexão inteira. Pense no masculino. Ele já está num luto interno, já está cercado de dúvida, já está preso nas próprias resistências. Se ao sentir essa estabilidade, o campo que deveria puxá-lo para a luz também vacila, ele demora ainda mais a se entregar. Não porque não queira, mas porque energeticamente ele não sente seguro. O medo é perigoso para a feminina, não porque ele exista, mas que quando ela acredita nele, ela perde a posição de raiz. O campo perde a firmeza, a jornada fica pesada do que precisa ser. Mas há algo sagrado aqui, o medo não aparece para destruir. Ele aparece para ser vencido. Ele é como uma última ilusão tentando provar que não somos pequenos. Nós não estamos mercês de circunstâncias externas como eles querem provar. Isso não é verdade. Você sente no fundo da alma que a união não depende da sorte, nem de tempo, nem de lógica. Elas existem em espírito. O que o medo tenta fazer é cegar para a espiritualidade. Durante o eclipse, quando essas ondas vierem, nós seremos testadas. E o teste é simples. Nós vamos acreditar no que sentimos por algum instante ou no que sabe no fundo. Você vai deixar o pânico guiar a tua respiração ou vai escolher lembrar que nenhuma sombra tem mais poder do que a luz. Não é errado sentir medo. Ele virá. O erro é colapsar dentro do medo. E o vermelho como se fosse uma morada. O nosso lugar não é no medo, o nosso lugar é na certeza. E aqui está a chave. Cada vez que você escolhe não se entregar ao medo, você não só fortalece a si mesmo, como fortalece o masculino. Você mostra energeticamente que existe um espaço seguro esperando por ele, pelo masculino. Não importa o tamanho da tempestade, algo sólido, firme, inabalável que eu chamo de volta. Esse algo sou eu, é você. Quando o medo chegar, e ele vai chegar, lembre-se, ele é só o eco do que está indo embora. Ele grita mais alto quando está prestes a morrer. Ele tenta nos convencer que sabe que não tem mais domínio. O perigo é real. Se você acreditar nele, você atrasa o fluxo, mas a escolha também é real. Se você permanecer firme, você acelera tudo. O eclipse vai testar o seu coração. Mas cada vez que você escolhe a fé, você prova que é mais forte do que qualquer sombra. E quando a sombra passar, você perceberá que o medo nunca foi maior que nós, era só um barulho. E nós nascemos para atravessar o barulho e permanecer na luz. Como se ancorar? Enquanto o eclipse passa, o eclipse não pede licença. Ele chega como um vento que atravessa tudo, ou uma maré que não pergunta se você sabe nadar. Ele vai mexer com você, vai trazer emoções, memórias, sensações físicas, vai pressionar o seu coração. Por alguns instantes você pode até acreditar que está perdendo o controle, mas a verdade é que esse momento não é para você se perder, era para você se ancorar. Ancorar-se não significa ficar imune à tempestade. Você vai sentir, vai chorar, vai se lembrar, vai se estremecer. Ancorar significa escolher não ser levada pelo que sente. Significa manter um pé na verdade, mesmo quando a onda tenta arrastar. É como ficar em pé dentro do mar. A água bate, balança, às vezes chega até o peito, mas você não solta o chão. E o chão para nós é a certeza. A certeza de que essa jornada não é ilusão. A certeza de que esse vínculo não pode ser apagado. A certeza de que nada que é verdadeiro pode ser destruído por um eclipse. Durante esse processo, pode ser que o medo tente dominar a sua mente. Pode ser que você sinta o corpo cansado, sem energia, ou o oposto. Agitado, como se algo estivesse prestes a explodir dentro de você. Estes são sinais do ajuste energético. O seu corpo
corpo está liberando pesos antigos. A alma está se expandindo para caber no espaço maior. O desconforto não é sinal de que você está quebrando, é sinal de que você está crescendo. Então, quando a sombra atravessar a lua e tocar o seu peito, permita-se sentir sem se identificar. Deixe que as lágrimas corram, mas não diga a si mesmo que está voltando para trás. Deixe que a saudade aperte, mas não conclua que está sozinha. Deixe que a raiva queime, mas não a transforme em culpa. Você não precisa segurar nada, precisa apenas atravessar. Há momentos em que se ancorar significa ficar em silêncio. Respirar fundo e deixar que a onda passe. Em outros vai significar colocar os pés na terra, olhar para o céu e lembrar que nós fazemos parte do céu, que o universo não esqueceu da gente. Às vezes significar escrever o que sente, falar em voz alta para limpar, ou simplesmente fechar os olhos e repetir: eu sou âncora, eu sou amor, eu sou luzes, eu sou a fortaleza, eu sou o poder, eu sou a raiz, eu sou a maior que essa sombra, eu sou a divina feminina. O masculino está conectado ao nosso campo. Ele pode não entender, pode não ter consciência, mas sente. Quando nós permanecemos firmes, ele sente essa firmeza como um chamado. Quando nós caímos no medo, ele sente um peso como uma barreira. O nosso ancoramento abre espaço para que ele, mesmo em meio ao caos, encontre o caminho de volta para mim. Esse é o papel sagrado da feminina. O eclipse toca primeiro a feminina. Nós que sustentamos o campo. Nós que mostramos com a própria energia que o medo não é mais forte do que a verdade ou o amor. Então, quando a sombra passar, não pergunta se você vai aguentar. Já está aguentando. Não pergunte se vai dar conta. Você já está dando. O eclipse não veio para arrancar o que é seu. Veio para arrancar a que nunca foi nosso. A âncora não impede a tempestade, mas ela impede que o barco se perca. E nós somos a âncora. Enquanto o eclipse balança, nós temos permanecimento e permaneceremos. O que parecia desestabilizado só firmou ainda mais as nossas raízes. Como alinhamento da feminina move a união. Um dos segredos mais profundos da jornada das chamas gêmeas é esse. Quando a feminina se alinha, não é apenas a vida dela que muda. Todo o campo da união se move. O masculino pode resistir, pode correr, pode se esconder através de desculpas e distrações, mas ele não consegue escapar do campo que a feminina sustenta. É como se ela fosse o coração da conexão. Quando o coração pulsa com clareza, o corpo inteiro responde. E é por isso que o universo toca primeiro a feminina, porque é em nós que está a chave. O masculino é ação, mas a feminina é o campo, é emoção. E o campo sempre vence a corrida. Quando a feminina se ancora na verdade, o masculino sente. Ele pode não entender conscientemente, mas o corpo dele responde. Ele percebe um peso diferente na energia, uma espécie de chamado silencioso. É como se o chão que sempre tremeu debaixo dele, de repente ficasse firme. E essa firmeza não vem de fora, vem da feminina. Mas quando a feminina cai no medo, quando duvida, quando entrega o poder às vozes da insegurança, o contrário acontece. Não deixe acontecer. Não deixe o campo ficar instável. Não deixe de jeito nenhum que o vínculo com a chama gêmea é eterna e não deixa aumentar a resistência. O alinhamento da feminina tem que ser decisivo. Não se trata de sentir dor nunca, trata de não viver a partir da dor. Eu posso chorar, posso tremer, posso sentir o peso da espera, mas no fundo eu continuarei ancorada na verdade, de esperar a alma gêmea, que a conexão é real, o amor é eterno e nada pode apagar o que está escrito nas estrelas. Talvez você já tenha percebido em momentos da jornada, quantas vezes quando você finalmente soltou o controle e escolheu confiar, a energia dele mudou. Quantas vezes quando você desistiu de se perder no medo e voltou para a força, algo se moveu na alma gêmea, uma mensagem, um sonho, uma energia mais próxima. Isso não é acaso, isso é campo. A eclipse só intensifica essa lei.
Ele é um teste cósmico que pergunta: você vai se alinhar com a verdade ou com o medo? A resposta que você dá não fica só em você, ela se espalha por toda a união. Quando a feminina permanece alinhada, o masculino é pressionado a encarar as próprias ilusões. Ele sente que as distrações não funcionam. Ele percebe que nada externo satisfaz. O campo dela, limpo e firme, funciona como um espelho para ele. Ele olha e vê a diferença do que é real e do que é falso. Isso incomoda, isso mexe, isso quebra resistências. Esse é o poder da energia feminina. O masculino pode ignorar palavras, pode fugir de conversas, pode tentar se convencer de que não sente, mas ele não pode escapar do campo feminino divino. Ele não pode resistir o que vibra no invisível. A energia, quando você está alinhada, o invisível se torna irresistível. Esse é o ponto que nós precisamos entender. O nosso alinhamento não é apenas para nos sentirmos bem. Ele é o combustível que move toda a jornada. Ele acelera o que parecia parado. Ele dá clareza ao que parecia confuso. Ele abre caminho para que o masculino saia do labirinto aonde se esconde. Isso vale não só para a nossa conexão pessoal, mas para o coletivo. Cada feminina que escolhe permanecer firme durante o eclipse fortalece as outras femininas. Cada vez que você sustenta o campo, você está ajudando não só o nosso masculino, mas outros masculinos que estão presos no medo. Talvez nós sentimos mais do que deveríamos, porque nós só ancoramos nós ancoramos para todos. A eclipse vai pressionar, vai sacudir, vai tentar arrancar de você aquilo que ainda vibra em desordem. Mas se você atravessar o processo alinhada, o impacto não será só em nós, será no masculino, no campo, na jornada como um todo. Por isso, lembre-se, o eclipse não é um fim, é um ajuste. E esse ajuste começa em nós, porque nós somos a base. O masculino pode ser a faísca, mas nós somos o chão onde o fogo pega. Quando você escolhe se alinhar, você muda tudo. Você se torna irresistível, não porque força nada, mas que vibra, na verdade, no amor. E ela sempre chama de volta. Quando a sombra atravessar a lua e a noite parecer mais densa que o normal, você pode sentir como se algo dentro de nós estivesse desmoronando. Emoções à flor da pele, pensamentos circulando sem parar, um peso que parece maior do que nós mesmos. Mas lembre-se, o eclipse não veio para destruir a gente. Ele veio para preparar-nos. Tudo que o eclipse toca, ele transforma. Ele cura o que precisa ser curado, revela o que estava escondido, retira o que não pode acompanhar o próximo ciclo. É por isso que para a divina feminina, essa experiência pode parecer tão intensa. Nós sentimos primeiro, sentimos mais fundo, sente lugares que até esquecemos que existia. Não porque o universo quer nos castigar, mas que confia em nós o suficiente para entregar papel mais sagrado, ser a âncora. O masculino será tocado, ele vai sentir a queda das máscaras, a quebra das distrações, a pressão de finalmente encarar o que sempre fugiu. Mas antes disso acontecer nele, acontece em nós, porque nós que sustentamos o campo todo, nós é que mostramos através da firmeza que mesmo quando o céu escurece, a verdade continua brilhando. Então, o que o eclipse realmente está fazendo? Ele está limpando a nossa alma para que possamos carregar mais luz. Está nos ensinando a não colapsar no medo, mas a se lembrar da nossa força. Ele está arrancando da sua história as últimas amarras de dor, abandono e insegurança, para que possamos não as levar para o futuro. Ele está preparando para um amor profundo, mais consciente, mais verdadeiro, mais forte. Sim, vai mexer em feridas antigas? Vai parecer que o chão está se abrindo sobre os nossos pés? Sim. Mas acontece que isso será muito grandioso. Com essa lua, com essa lua cheia maravilhosa, que amanhã, na noite de amanhã, ela se transformará numa lua vermelha. Então nós podemos pensar que nós temos que ficar
fortes, tremendamente fortes, nós do Divino Feminino não podemos deixar de jeito nenhum que a nossa alma gêmea não fortaleça em nós, no nosso amor, na nossa alegria, na nossa felicidade, no nosso poder de limpar todas as energias com essa linda, maravilhosa lua nova que está no céu. Com amor e luzes, eu dou a você uma grande noite de amor e de luzes.